Olá, o Empresários de Sucesso TV está no ar e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Leonardo Lazarotto, ele que é CEO da Taylor Media, uma empresa de inteligência, planejamento e gestão de mídia. Oi, Leonardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Estela, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Leonardo. Agora, para a gente começar o nosso bate-papo, me conta exatamente qual é a atividade de vocês. Bom, Estela, a Taylor Media, que na verdade significa mídia sob medida, ela é uma inteligência de mídia que foi fundada em 2014 e nós prestamos um trabalho customizado, sob medida, para as agências de publicidade e também para os anunciantes que precisam regionalizar as suas campanhas publicitárias. E quando a gente fala de regionalização da mídia, a interiorização das campanhas publicitárias, é importante a gente entender o tamanho que é o nosso território nacional. O Brasil é muito grande, então tem muitas oportunidades de regionalização das campanhas publicitárias e esse é o trabalho que a Taylor Media vem se especializando. Exatamente, é um mapeamento cultural aí para você conseguir comunicar da melhor maneira, imagino, né, Leonardo? Mas só para a gente entender melhor, quem são os clientes exatamente da Taylor Media, né? Quais são os setores que vocês mais atendem? Quais são as soluções que vocês oferecem? Então, os nossos principais clientes são as principais agências de publicidade do Brasil e também anunciantes de diversos segmentos, como bancos, indústria da higiene e beleza, franquias, empresas de telefonia, grupos de educação, varejo e indústrias em geral. O trabalho que a Taylor Media acaba fazendo para essa nossa carteira de clientes na verdade, desenvolver a gente, através dos nossos planejamentos, das nossas soluções, nós somos uma solução para um problema que é a regionalização da mídia no Brasil. E aí, com isso, nós acabamos trabalhando com planejamento de mídia regional, olhando muito especificamente para alguns meios que têm características regionais muito fortes, que conversam com as comunidades locais, como o meio rádio, por exemplo. A gente está falando hoje no Brasil que tem mais de 10 mil rádios, e também a mídia exterior, que hoje é batizada, né, com um termo em inglês, que é o out of home, o OH, a mídia fora de casa, que se materializa em várias experiências, desde painéis até publicidade em transporte coletivo, entre outras possibilidades que a mídia exterior existe hoje. Então a Taylor Media trabalha com esse planejamento das campanhas, especificamente nesses meios e também em outras soluções de mídia, além de desenvolver plataformas próprias para entender os desafios, claro, da regionalização de mídia no país. Uma das plataformas que a Taylor desenvolveu foi a rede Digital Primo Jornais, que é um consórcio dos 18 principais jornais regionais do país, e a Taylor Media consegue atender o mercado publicitário distribuindo campanhas nacionais através desses jornais regionais. Então a gente simplifica a operação e é uma solução de fato para quem tem a necessidade de falar com o Brasil no ambiente qualificado de notícia através dos principais jornais do país. Esse é um pouquinho do que a gente acaba oferecendo e atuando no mercado. O que é bem diversificado, né? Agora, o que torna a Taylor Media única no mercado, na sua opinião? Olha, como a Taylor Media tem esse viés muito forte de regionalização, o que nos difere é o conhecimento que a gente tem do Brasil. Porque, na verdade, a gente para pensar, existem vários Brasis dentro do Brasil. Então, a gente está falando de um país com 5.570 cidades, 26 estados, mais o Distrito Federal. É o quinto maior país do mundo em termos territoriais. E aí, o que acontece? Nós temos culturas diferentes, os brasileiros com hábitos, rotinas, comportamentos diferentes. Para isso, as marcas nacionais que precisam ter um destaque nacional, elas precisam ter presença regional. E aí que a Taylor Media entra, entendendo quais são as necessidades das campanhas, fazendo as melhores soluções de mídia local, olhando muito para o meu rádio, olhando para as experiências de mídia exterior, para fazer esse planejamento regional, trabalhar de uma forma integrada com as campanhas, claro, nacionais que veiculam aí em outros meios. Então, esse olhar de Brasil nos dá muita segurança para a gente ser uma das principais inteligências do Brasil com esse foco em regionalização de campanhas.
Excelente, Leonardo. Agora vamos falar de você como empresário, né? Em que momento da tua trajetória você decidiu empreender de fato? O que te levou a abrir o próprio negócio? Me conta um pouquinho aí da tua história. Olha, Estela, depois de 15 anos no mercado, trabalhando como executiva em grupos de mídia, e acabei me relacionando nesse período com excelentes profissionais, né? A gente vai criando, de uma forma ou de outra, uma marca pessoal. E a chance de empreender, na verdade, bateu na minha porta. Eu acho que eu estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Então, surgiu uma oportunidade de negócio, eu estava próximo de pessoas, eu tinha maior consideração e respeito, já com muita experiência no segmento. E aí eu vi essa oportunidade, acabei agarrando ela com unhas e dentes, tive fé e coragem, e depois a gente acaba lançando, né, a Taylor Media no mercado, mas a Taylor Media nasce das boas relações do mercado, com uma ideia de negócio, mas ela não tinha nome, não tinha marca, não tinha carteira de clientes. A gente tinha uma ideia na cabeça, uma folha de papel em branco, mas tinha certeza que ia dar certo. Então, a gente está muito feliz de ter essa história aí da Taylor desde 2014. Muito bom. E você começou já com sócio, começou sozinho? Como é que foi essa empreitada? Não, é isso que eu comentei, que eu tive essa oportunidade de encontrar com pessoas muito interessantes que a gente já se relacionava no mercado, que já tinham uma operação também dentro da área de comunicação. E eu vim para, na verdade, somar com essa ideia e ser, na verdade, sempre que você começa um negócio, você precisa ter, né, alguém que tire essa ideia do papel, faça as conexões, vá para o mercado, apresente a empresa, crie a empresa de fato e depois você acaba fazendo toda essa máquina girar. Então, comecei junto com sócios queridos e estamos juntos até hoje. Muito bom. Agora, Leonardo, você tem uma coluna num dos portais mais respeitados entre os profissionais de comunicação. Gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre o que você escreve, o que você pretende passar para os leitores, enfim, como é que é essa sua coluna? A coluna veio num momento bem interessante. A gente recebeu um convite do editor-chefe do portal Próxima, né, do Grupo Minha Mensagem, a principal publicação de marketing e comunicação do país. E a ideia foi para a gente ter uma coluna mensal onde que a gente pudesse trazer novidades, tendências, falar um pouco do marketing, da mídia e da comunicação. E ali é um espaço que a gente tem para trazer um pouco esse olhar da mídia regional, esse olhar um pouco do trabalho onde que nós atuamos, mas trazendo sempre novidades e quebrando um pouco esse paradigma, às vezes, que a gente olha muito para o Brasil da publicidade, o Brasil da mídia. A gente até conversa aqui. Na verdade, existem dois Brasis, o Brasil com Z e o Brasil com S. O Brasil com Z é o Brasil das capitais, é o Brasil que fala inglês, é o Brasil do metaverso, mas o Brasil com S é o Brasil do interior, é o Brasil que tem um PIB no agronegócio muito forte, é o Brasil que também é abençoado por Deus e bonito por natureza e tem muito potencial de consumo. Então, o nosso olhar de trabalhar a mídia, trabalhar a comunicação, está muito focado para esse Brasil regional. Então, nessas colunas, a gente tem a oportunidade de falar um pouco das oportunidades e das soluções de mídia regional que existem nesse enorme Brasil aqui que a gente vive. E a coluna depois, ela além saiu um pouco do texto e a gente teve a oportunidade também junto com a agência Rádio Web, que é uma produtora de podcast e agência de notícia, a gente transformar a coluna num programa que é o Mídia e Negócios, um podcast que a gente também acaba falando sobre mídia, negócios, marketing e comunicação. E a coluna ela é distribuída para mais de 2.000 rádios no país. Então, é um espaço interessante que a gente tem para falar um pouco da nossa indústria. Bem bacana, Leonardo, muito bom. Agora, você também tem bastante experiência internacional. Gostaria que você comentasse aqui pra gente. Olha, Estela, a nossa operação no Brasil, mas os nossos olhos estão no mundo, né? Então, quando a gente olha as principais economias do mundo, naturalmente elas têm uma indústria da publicidade, uma indústria da mídia muito forte, porque se a economia é forte, a indústria da propaganda também é forte. É um vetor, é um setor que acompanha o crescimento do PIB. Então, a gente sempre está de olho, sempre está acompanhando os principais congressos internacionais, porque esses congressos nos trazem visão global, networking e repertório. Então, a gente sempre está em busca desses conhecimentos e dessas situações para melhorar, claro, o nosso trabalho
Importantíssimo, né, Leonardo? Ficar com um olho aqui e outro lá fora. Imagino que seja aí o combustível para o seu trabalho. Agora, me conta quem faz a Taylor Media acontecer hoje. Eu me refiro à equipe de vocês. Muito legal. Falar time é tudo, né, Estela? A gente tem escritório em São Paulo, escritório em Curitiba, mas nós temos equipes espalhadas em mais de 6 estados, exatamente porque a gente quer ter esse olhar regional, esse olhar local das oportunidades de mídia regional. Então, a gente tem essa equipe espalhada pelo Brasil, de norte a sul, e quase 90% do nosso time é formado por mulheres, são super proativas, organizadas, têm um olhar estratégico para o nosso negócio, para o desenvolvimento dos nossos planos de mídia regional. E além, claro, dessa área de mídia e operações, né, do nosso core business, a gente tem um staff muito poderoso também de RH, TI, administrativo financeiro, porque quando a gente está falando de um grande planejamento de mídia regional, ele termina lá na nota fiscal, no faturamento, no cheque. Então a gente tem um grupo muito coeso e trabalhando junto para dar isso acontecer e funcionar muito bem. Então, nosso time é tudo, né? Os nossos media thinkers e todo o time que acompanha aqui o nosso projeto da área de suporte também. Muito bom. Vocês têm vários correspondentes, então, pelo Brasil, né? Com certeza. A gente precisa ter esse olhar, né, do que acontece na Bahia, do que acontece no Rio Grande do Sul. O Brasil é formado por culturas diferentes, como eu comentei com você. Então, trazer esse olhar local é fundamental para a gente trazer também essas novidades e soluções para os nossos planejamentos, os nossos projetos de mídia regional por aqui. Sim. Agora eu gostaria que você desse uma dica para os profissionais desse país que planejam empreender, principalmente nessa nossa área de comunicação. O que é imprescindível, na tua opinião, para se obter sucesso nessa área? Olha, Estela, primeiro, eu acredito que o empreendedor, antes de mais nada, ele precisa ser um ótimo vendedor. Eu vou explicar um pouco por quê. Porque o empreendedor, ele começa, às vezes, sem muito recurso, sem capital. Então, ele precisa vender rápido para ter receita, para ter um capital de giro seguro. Então, a habilidade de venda é fundamental nesse sentido. E se o empreendedor ele for uma pessoa técnica, mais introspectiva, da mesma forma ele precisa ter uma habilidade de venda. Porque para ele escalar, ele vai precisar trazer novos sócios, vai precisar trazer um investidor, ele vai ter que vender o projeto dele. Então, saber vender, para mim, é fundamental. Qualquer empreendedor de qualquer área tem que ter essa habilidade. O outro ponto também que eu destaco é sempre se cercar de pessoas melhores do que você em pontos onde você não é bom. Então, acho que todo mundo tem que ter essa autocrítica de saber onde eu posso trazer pessoas melhores que eu para me ajudar, seja na área de finanças, seja na área de RH, enfim, para se cercar de pessoas boas nesse sentido. Ter alguém muito bom na área de operação, até porque o empreendedor ele precisa ir para o mercado, se relacionar, olhar as novidades, e a operação precisa gerar, então se cercar de uma pessoa muito boa, que cuida da operação da empresa, é um ponto também muito importante. E quando você traz ali a palavra, né, empresários de sucesso, eu acredito que o empresário de hoje é um empreendedor de ontem que deu certo. E a palavra sucesso, eu acho que para você ter sucesso, primeiro você precisa ser um sucesso de pessoa. Se você for um sucesso de pessoa, você vai ter carisma, você vai se relacionar bem com seus clientes, com seus colaboradores, com todas as pessoas e naturalmente as coisas vão conspirar ao seu favor. E eu acredito também que um outro elemento muito importante é como você cuida de si. Então, hoje em dia, que eu tenho acompanhado e me ajuda muito e também acho que ajuda muitos empreendedores e empresários, é uma boa alimentação, atividade física todos os dias e uma boa noite de sono. Com isso, você acaba ficando completo aí para a operação do dia a dia e para ser feliz. Verdade, Leonardo. Você tocou num ponto crucial aí, né? O bem-estar, que é o começo de tudo. Agora, falando sobre futuro, né? Daqui para frente, o que você planeja para a sua empresa? Quais são as novidades para os próximos meses, para os próximos anos? Se você puder aqui dividir conosco. Claro, fala de futuro é um pouquinho complicado, até porque o nosso negócio muda muito rápido. Daqui 5 anos pode estar tudo diferente. Então, assim, fazer uma previsão de futuro hoje no Brasil é bem complicado. Mas, assim, a gente vai continuar com um olhar muito curioso do que está acontecendo no mundo.
Vamos continuar com uma obsessão de entender o comportamento de mídia regional no Brasil. Isso a gente vai fazer muito agressivamente daqui para frente, já potencializando o que a gente faz hoje. E a gente está olhando algumas tendências de mercado em que a Taylor Media está investindo muito, que é planejamentos de mídia regional concentrados e integrados entre o rádio, entre o out of home, a mídia exterior, e o mobile. Porque esses três meios conectados, eles acompanham a jornada das pessoas, ele acompanha o consumidor nessas conexões urbanas. E quando a gente olha esses três meios reunidos, eles representam quase 35% do share publicitário brasileiro. E a gente está falando de uma indústria da publicidade que movimenta no país 420 bilhões, representa 6% do PIB nacional. A cada R$1 investido em propaganda gera R$ 8,54 na economia brasileira. Então é um vetor de crescimento da economia muito importante. E a gente entendendo o comportamento das pessoas, a rotina das pessoas, as conexões das pessoas urbanas e no seu cotidiano, esses meios vão auxiliar demais as marcas a falar com essas pessoas, porque as pessoas estão em movimento, os negócios dos clientes estão em movimento e, claro, a mídia está em movimento. É isso aí. Leonardo, foi um prazer te conhecer, conversar um pouquinho aqui no Empresários de Sucesso contigo, que você volte mais vezes para a gente bater um papo, foi ótimo. Muito sucesso a vocês. Obrigado, Estela, foi um prazer bater um papo com vocês e é isso aí. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu conversei com o Leonardo Lazarotto, ele que é empresário e CEO da Taylor Media, uma empresa de inteligência, planejamento e gestão de mídia. Empresários de Sucesso TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau, tchau.